Amados irmãos, a paz de Al e de Alch, nosso Machia, seja com cada um dos irmãos. Aqui é o irmão Marco Bertoven e está sendo um prazer mais uma vez poder estar falando com os irmãos aqui. Eu dei uma paradinha, né? Agora nós estamos remindo o tempo, não está tendo muito tempo para às vezes pegar o irmão ali, se reunir para fazer um vídeo. Então nós estamos tendo que improvisar, porque não podemos deixar de falar com os irmãos. E através de oração, de jejum, né, que nós temos feito e buscado do Pai, através das consagrações, nós vamos fazer vídeos em sequência. Agora vocês vão perceber que vai ter vídeo número 1, número 2, tá? Para que os irmãos consigam acompanhar a sequência, tá? Para que os irmãos consigam entender a sequência do que está sendo dito, tá bom? Hoje nós vamos falar, meus irmãos, de ancião e servo, tá? Ancião e servo, que são dois títulos agora, que foi intitulado lá atrás pelo Pai, tá? Isso já foi profetizado. O apóstolo Shaul, o Pedro, João, Tiago, vários discípulos e apóstolos já seguiam essas orientações. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, né? Então, inclusive ele dá as orientações como o servo ancião tem que ser irrepreensível. Então tudo isso é para nós entendermos a mensagem, né? Eu quero iniciar abrindo a Bíblia com os irmãos em Amós capítulo 3, versículo 7, que fala assim: pois o soberano Yahweh não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Grifa aí, servos. Tá vendo que aqui nós já começamos a falar de servos? Ok. Vamos lá agora em 2 Reis 17. 2 Reis 17, versículo 13. Diz assim: no entanto, Yahweh tinha feito essa advertência a Israel e a Judá. A Israel e a Judá, por meio dos profetas e videntes: convertei-vos de vossa má conduta e observai meus mandamentos e meus estatutos, conforme toda a lei que prescrevi a vossos pais e que lhes comuniquei por intermédio dos meus servos, os profetas. Dos meus servos, os profetas. Então Amós profetizou, falando que os segredos, o Pai não iria ocultar os seus segredos dos seus servos, os profetas. Aqui atrás nós vemos que o Pai já tinha dado as orientações a Israel e a Judá, através dos servos, os profetas. Sempre o Pai começa a orientar, depois que ele tira, nós vamos ver isso aqui agora, de Arão o sacerdócio. Ele tira de Arão agora o sacerdócio. Por quê, irmão Marco? Ele tira de Arão o sacerdócio. Porque lá atrás, quando a gente pega em Números, vamos abrir lá? Em Números 3. Números capítulo 3. Diz assim, ó: eis a descendência 3:1, tá? 3:1. E lembrando, irmãos, eu tô lendo na Bíblia Al Shalom, tá? Aqui, ó, Bíblia Al Shalom, que é uma tradução bem melhor para os dias atuais e também quando se trata de profecias e entendimento de algumas questões também, tá? Relacionadas às profecias e o entendimento da parte quando se trata do ponto histórico, é bem interessante olhar pela Al Shalom também. Pegando aqui, ó, Números 3, a partir do versículo 1. Eis a descendência de Arão e de Moisés, quando Yahweh falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, ou seja, o mais velho. Depois Abiú, Eleazar e Itamar. Aí fala no versículo 3: esses são o nome dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção, que foram consagrados para exercer o sacerdócio. Então quem que foi consagrado para exercer o sacerdócio lá atrás? Conforme a ordenança de Yahweh para com Marcha, Moisés. Porque Marcha, quando a gente pega em Êxodo 25:40, Yahweh fala com ele só: fazei tudo conforme você viu aqui em cima no monte. Você não vai fazer diferente disso. Então quando ele desce, ele faz tudo conforme as ordenanças de Yahweh. E Yahweh vai dando as orientações e ele vai fazendo, tá?
Então, Arão, da tribo de Levi, esses são sacerdotes. Esses são sacerdotes lá atrás. São esses que foi entregue, para esses que foram entregue o direito de administrar as coisas do santuário de Yahweh, da tenda. Então esses que iriam administrar, cuidar, zelar, entende? Então de Arão saía os sacerdotes. Então somente os filhos de Arão poderiam ser sacerdotes. Nesse primeiro contexto aqui, Arão estava com 4 filhos: Nadab e Abiú, que eram os mais velhos, depois Eleazar e Itamar, os mais novos. Nadab e Abiú apresentam o fogo estranho diante de Yahweh e ele é consumido. Eles são consumidos pelo fogo, porque apresentam uma obra estranha, apresentam um fogo estranho diante de Yahweh, porque tinha uma sequência a ser seguida, tinha uma ordem a ser seguida, tinha uma orientação a ser seguida. E como eles não seguiram a orientação, o que aconteceu? Eles foram consumidos pelo fogo. Uma tipologia daqueles que passarão a tribulação e a grande tribulação. É uma representação, porque as obras de todos serão provadas pelo fogo. Qual é o fogo? De Yahweh. O Espírito de Yahweh vai provar no fogo. E se essa obra for palha, feno, madeira, vai ser consumido pelo fogo. Logo essa obra vai ser reprovada. Então nós vamos ver aqui agora o ancião, o sacerdote, o sacerdote que foi entregue a Arão, agora ele é substituído, porque ele perde isso. Porque primeiramente aqui os 2 filhos de Arão já erraram perante Yahweh. Agora vamos um pouquinho mais à frente, em 1 Samuel capítulo 2. Quando a gente vai em 1 Samuel capítulo 2, depois os irmãos podem ler o capítulo 2 inteiro, mas nós vamos ler 1 Samuel capítulo 2 a partir do versículo 35, tá? Vocês vão ver o seguinte: ele foi orientado que os seus filhos estavam agindo de forma errada perante as coisas de Yahweh. Os 2 filhos de Eli, que eram Hofni e Finéias, eles estavam, antes do sacrifício, eles pegavam a carne e colocavam para cozinhar ali, para apresentação. E eles, presta atenção, antes da carne estar pronta ali para comer, eles pegavam aquela carne e traziam para si, pegavam para eles. E há daqueles que entravam no caminho e falavam assim: olha, se vocês não me derem dessa forma que eu estou falando aqui, eu vou tomar de vocês. Eu vou tomar. Ou seja, eles iam contra, eles pegavam a carne crua de dentro da panela. Vocês vão ver lá em 1 Samuel capítulo 2. E também eles se deitavam com mulheres na frente da tenda da reunião. Ou seja, faziam 2 atos totalmente profanos diante de Yahweh. Primeiro, pegavam o que não era para ser pego. No momento que era para ser pego, tinha que esperar o processo. Tá vendo? Tinha um processo e eles não esperaram. E segundo, que ele fazia o quê? Estava se prostituindo. E Eli foi orientado para isso. E quando ele foi orientado, foi falado da seguinte forma: olha, Eli, os seus filhos estão agindo de forma errada. A fama deles não está sendo legal perante o povo de Israel. Não está sendo legal. E Eli não chama a atenção dos filhos. Dá orientação, mas não chama atenção. E isso foi o que? Ele foi repreendido diante de Yahweh. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai falar disso. E vai falar disso. Por isso que é tirado de Eli agora o sacerdócio. Vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 35. Fala assim, ó: farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração, o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável. E ele andará sempre na presença do meu ungido. Ele vai andar sempre na presença de quem? Vai andar sempre na presença de Yahusha. Então isso aqui é uma profecia. E Yahweh está tirando agora das mãos de Eli o que foi entregue para Arão lá atrás. Porque quando a gente pega os versículos anteriores, a gente vai pegar aqui, olha, o versículo
o versículo 30. Fala assim, ó. Vou pegar melhor, vou pegar aqui, ó. Vou pegar o versículo 27, irmãos. O homem de Al veio ali e disse: assim diz Ial, eis que me revelei à casa de teu pai quando eles estavam no Egito, escravo da casa de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para tornar-me meu sacerdote. Foi o que a gente leu em Números 3. Foi com Arão. Aí fala assim, ó: para subir ao meu altar, para fazer queimar o incenso e para trazer o efode perante mim. Concedi à casa do teu pai todas as refeições consumidas pelos israelitas. Porque pisais meu sacrifício e minha oferenda, que ordenei para a habitação, honras os teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com todas as oferendas de Israel, meu povo. Por isso a palavra fala, por isso é que eu disse, a tua casa e a casa de teu pai andariam na minha presença para sempre. Foi a promessa que ele tinha feito para Arão. Eles iriam andar na presença deles para sempre. Seriam essa condição para sempre. Aí agora Ial fala assim, olha: agora, longe de mim tal coisa, porque eu honro aqueles que me honram. Eu honro aqueles que me honram. Os que me desprezam serão desconsiderados. Aí fala: dias irão em que cortarei o braço da casa do teu pai, de Arão, para que não haja mais velho algum na tua casa. Tu verás o rival na habitação, assim como todo bem que ele fará a Israel, e nunca mais haverá velho na tua casa. Conservarei perto do meu altar alguns dentre os teus, para que os seus olhos se consumam e tu sejas afligido, mas todo o conjunto da casa morrerá em idade adulta. O que acontecerá aos teus dois filhos, Hófines e Finéias, será para ti um sinal dessas coisas, tá vendo? Um sinal dessas coisas. Morrerão ambos no mesmo dia. Aí ele fala, versículo 35: farei surgir um sacerdote fiel que procederá conforme o meu coração. Ele está falando, Ial está falando, conforme o meu coração, conforme o meu desejo. E lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. Tá vendo? Saiu agora de Arão e foi para agora uma profecia. Agora nós vamos ver para onde foi agora esse sacerdócio fiel que vai andar na presença do meu ungido. A gente vai em Apocalipse 14, os irmãos podem ir lá e vocês vão ver que tem ali os 144 mil. E esses andam na presença de Yahshua, para onde ele quer que ele vai. Esses são o sacerdócio fiel que foi levantado. Esse sacerdócio fiel agora, ele é constituído de servos e anciãos. Ou melhor dizendo, anciãos e servos, porque antes era sacerdotes e levitas. Os levitas eram servos dos sacerdotes, serviam aos sacerdotes, os levitas. Agora são ancião e servos, tá bom? Ancião e servos. Agora, vamos abrir lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo não, irmãos. Vamos abrir em Lucas, capítulo 9, que eu quero dar um parêntese aqui. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. Fala assim, ó: depois disso, o mestre designou, né, Yahshua aqui no caso, depois disso Yahshua designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. Yahshua levantou 72, é só um parênteses que eu quero abrir, tá, irmãos? Yahshua levantou 72, lá atrás Marcha também levanta 72. Lá atrás, por quê? Marcha estava cansado do trabalho que estava exercendo, julgando a causa do povo, e Yahshua falou que ele disse: olha, levanta aí no meio de vocês 72 homens, inclusive fala homens de boa fama, homens corretos na minha presença, e esses vão profetizar com você, vão te ajudar no julgamento do povo. E levantou lá atrás 72 da antiga aliança,
mais 72 da nova aliança. 72 mais 72, 144 mil. Então a gente vê que a constituição desses que vão andar na presença do ungido, do Machia, que ungido significa Machia, Machia significa ungido. Esses que vão andar na presença do ungido são quem? Esses sacerdotes constituídos da antiga aliança e da nova aliança. Tá vendo? São grupos de pessoas. Ou seja, foi passar de geração em geração, né? Então a gente vê que tanto os 12, as 12 tribos, como os 12 apóstolos, que formam 24 anciãos, também os 72 levantados por Marcha, Moisés, mais os 72 levantados por Yahshua, que formam 144. De dentro dos 144, saem os 24 anciãos. Eles não se somam, eles saem de dentro, ok? Eles saem. Então é 24 anciãos que são pertencentes aos 144. Só que agora a gente vê que agora eles são servos, anciãos e servos. Por isso que tem 24 anciãos, os 24 tronos, que são os 24 anciãos. Tá certo, irmãos? Ótimo. Agora eu quero mostrar uma condição para os irmãos. Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele começa falando disso. Fala assim, olha, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, ó: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao cargo de ancião, aqui fala episcopato, em outras traduções fala arcebispo, né? Só que essas traduções são as traduções gregos, né? Então, a forma correta de se traduzir é ancião, porque o episcopato, ele é ancião, ele é chamado de ancião. Tá bom? Então fala, ó, fiel é essa palavra. Se alguém aspira ao cargo de ancião, boa obra ele deseja. Ou seja, ele pode ser ancião. Qualquer um pode ser ancião. Mas aí vem algumas condições. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível. Tá vendo? Lá atrás, a gente vê que os filhos de Arão já tinham uma ordem a seguir. Eles tinham que pegar o fogo de um lugar para colocar no candelabro. Eles tinham que pegar a oferta de um lugar, eles tinham que fazer o ritual da forma correta. Tinha um processo, não era feito assim da cabeça. Ah, eu penso que é assim, eu vou lá e faço. Não, tinha um processo a ser seguido. E é esse processo que nós estamos falando agora, irmãos. Então olha só, aquele que almeja ser ancião, versículo 2, é preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível. Aí vamos ver a condição para ser irrepreensível: esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente. Quando falo indulgente, é porque eu vejo o irmão, antes de responder o irmão, ou querer brigar com ele, ou ir contra ele, eu vou procurar entender o irmão, eu vou me colocar no lugar do irmão, entendeu? Eu vou me colocar no lugar do irmão. É como se fosse a empatia. Eu me coloco no seu lugar para entender o que você está querendo me passar. Eu não saio brigando. Pacífico, desinteresseiro. Tá vendo? Versículo 4. Que ele saiba governar bem os da própria casa. Eli não estava governando bem a sua própria casa, mantendo seus filhos na submissão. Eli não estava mantendo seus filhos na submissão. Com toda dignidade. Versículo 6. Que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e recorra na condenação que cabe ao diabo. Tá vendo? Porque ele foi criado na sua exuberância. Pega lá Ezequiel 28 que você vai ver. Ele foi criado na sua exuberância, na sua majestade, e ele se ensoberbeceu, tá? Aí a gente lê. Além disso, versículo 7. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho, para não cair no descréditos, no laço do diabo. Tá vendo? Ele tem que ser uma pessoa de boa fama. E quando a gente vai lá em 1 Samuel, fala que os filhos de Eli não tinham uma boa fama.
Você vai ler um pouquinho antes do versículo 27 que nós lemos. Você vai ver lá que os filhos de Eli, eles não tinham uma boa fama. Todas as condições do sacerdote ser repreendido, porque os filhos de Eli, eles assumiriam o cargo de sacerdote. Só que agora eles não vão mais assumir o cargo de sacerdote, porque eles não são irrepreensíveis diante de Yahweh. Aqui está as condições de ser irrepreensível. Aqui está a condição para o ancião. Vamos ver para os servos? Fala assim, ó, os diáconos. O diácono significa servo. Episcopato significa ancião. Bispo também significa ancião. Diácono significa servo. Agora ele está falando para os servos. Os servos, igualmente a quem? Aos anciãos, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado ao vinho, nem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o segredo da fé. Aqui está mistério da fé, mas a forma correta é o segredo da fé. O segredo da fé com consciência limpa. Também esses sejam primeiramente experimentados. Está falando o quê? Antes dessa pessoa ser colocado no trabalho como servo, servo também significa ministro, aquele que vai ministrar a palavra, aquele que vai ensinar, que vai instruir o povo. Antes dele ser colocado como servo para fazer o trabalho de serviço na casa com as coisas de Yahweh e de Yahusha, esse tem que ser experimentado. Então ele é colocado numa condição de obreiro, de estar trabalhando, desenvolvendo, e ali os mais velhos vão vendo como esse está agindo, vão vendo as suas obras, vão vendo se ele se encaixa conforme o que está sendo escrito, porque tem uma ordem a seguir. Eu não penso assim, eu acabei de conhecer Yahweh e Yahusha, eu sou ancião, eu vou aqui ensinar os irmãos. Não é porque você veio de denominação e você tinha um cargo de pastor antes. Pastor é um dom, entendeu? Apóstolo é um dom. Existem os dons que foi dado, mas agora nós estamos falando de título, porque o título anteriormente era sacerdote. Sacerdotes era o título, sacerdotes e levitas. Agora nós estamos vendo ancião e servos. São dois títulos. E dentro deles tem os dons. Tem o servo que tem um dom de ministro da palavra. Ele também pode ser um ancião dentro das condições, porque ele não pode ser novo convertido, entendeu? Então tem os dons que é colocado dentro dos títulos, ok? Então tá. Aí a gente continua aqui, versículo 10. Também estes sejam primeiramente experimentados, e em seguida, se forem irrepreensíveis. Por que ele está falando e em seguida se forem irrepreensíveis? Se ele atender às condições acima. Sejam admitidos na função de servo. Também as mulheres, agora falo para as mulheres. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. E quando fala de mulheres, a gente lembra das eras das igrejas. E fala do corpo do Machia. Então o corpo do Machia, ele tem que agir conforme a ordenança das mulheres, que é a noiva. Então todo o corpo, ele tem que ser o quê? Respeitáveis, o corpo entre si. Não maldizente entre si. Sóbrias, ou seja, todos devem ser sóbrios, fiéis, porque apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, ele fala: eu tenho medo que vocês vão após outro Machia, que vocês sejam seduzidos como Eva foi seduzida lá atrás. E por conta disso, Eva foi o que? Infiel. Agora está falando que essa mulher tem que ser fiel. A condição do servo é agora ser fiel. A noiva que casa com Machia é uma noiva fiel. E é por isso que nós estamos falando de sacerdócio real. É um sacerdócio fiel. Fiel à palavra, fiel às ordenanças que é estipulado para esses que vão exercer o serviço, ou de ancião ou de servo. Lembrando que o apóstolo Paulo também orienta: não tenhais no meio de vós muitos que ensinam. Por quê? Para não causar o quê? Confusão. Então são poucos aqueles que ensinam. Não é à toa que nós temos 24 anciãos e 144, e o restante é os servos. Então são 24 anciãos e o restante todinho que está na condição de servo. Entendeu? Aí a gente pega,
Versículo 13. Pois aqueles que exercem bem o serviço conquistam para si mesmo posto de honra, bem como muita intrepidez fundada na fé em Yahshua Mashia. Versículo 14. Escrevo-te essas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Por que ele fala assim, esperando encontrar-te dentro em breve? Aqui, meus irmãos, é como se fosse Yahshua falando conosco. É como se fosse Yahshua falando conosco. Olha, contudo, se eu tardar, vocês vão saber como proceder. Vocês vão saber como proceder. Aí ele fala, versículo 15. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Yahweh, que é a igreja do Yahweh vivo, coluna fundamentada na verdade. Aí quando nós vamos lá em Apocalipse, vamos lá rapidamente, Apocalipse, capítulo 3, no versículo 12. Quanto ao vencedor, farei dele coluna. Agora voltamos aqui em 1 Timóteo. Versículo 15. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Yahweh, que é a igreja do Yahweh vivo. Coluna. Agora ele está falando aqui em Apocalipse 3, a era de Filadélfia. 3:12. Ao vencedor farei dele uma coluna no templo do meu Yahweh, e dali nunca mais sairá. Aí no versículo 11, a gente vê o link direto ao versículo 14 e 15 de 1 Timóteo 3. O link direto em Apocalipse 3, olha só para vocês verem, Apocalipse 3 e 1 Timóteo 3. É um link, meus irmãos, para nós entendermos as escrituras. Aí ele fala no versículo 11, venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Aqui atrás ele está falando aqui, olha, escrevo-te essas coisas, versículo 14 de 1 Timóteo capítulo 3. Escrevo-te essas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Tá vendo? Dentro em breve. Então aqui a gente vê que o apóstolo Shaul, ele está mostrando o servo e o ancião. Duas condições de servo e ancião. Agora, vamos abrir aí. Vamos abrir em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículo 1. Vamos ver como que Pedro se considerava. 1 Pedro 5, versículo 1. Aos anciãos que estão entre vós, exorto-vos eu, que sou ancião como eles. Olha, Pedro está mostrando que ele é um ancião, uma pessoa que está ensinando. Só que agora vamos ver interessante. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo. Ó, Simão Pedro, servo e apóstolo. Ó que maravilha. Nós estamos vendo então que tem como eu ser servo e ancião, ancião e servo. Ou seja, o ancião, os 24 anciãos também são servos. Essa representação que eles estão deixando, que a era de Esmina, nós vamos falar da era de Esmina e da era de Filadélfia no próximo vídeo, né? E vocês vão ver que a era de Esmina preparou o caminho para a era de Filadélfia agora. Por isso que nós temos essas orientações. Assim como Yohana preparou o caminho para Yahshua, nós temos a era de Esmina que preparou o caminho para Filadélfia. Tanto é que olha que tremendo, meus irmãos. Vamos pegar agora João. João, segunda epístola de João. 2 João, versículo 1. Que só tem um capítulo, tá? Ele fala assim, ó. O ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, que amo na verdade, não apenas eu, mas todos os que conhecemos, que conheceram a verdade. Tá vendo? Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Conosco estarão a graça, a compaixão e a paz da parte de Yahweh e de Yahshua Mashia, o Filho do Pai, na verdade e no amor. Ou seja, ele está direcionando diretamente para Filadélfia. Para Filadélfia. O ancião, a senhora eleita. Tá vendo? E ele se trata como um ancião. Então, a era
os servos, né? Os homens e mulheres, eles são servos na obra de Ial e de Yahshua. E tem os anciãos, que exercem o trabalho de ensino, que exercem o trabalho que entrega a palavra da verdade, entrega as ministrações, as revelações que vem de Yahshua para nós. Que vem de Yahshua para nós. Porque Yahshua é o intermediário. Entendeu? Então, eu quero que os irmãos entendam que a condição de ancião e servo agora é esse sacerdócio real. Vamos entender agora que Pedro falou disso? 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, versículo 9. Diz assim: mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daqueles que vos chamou das trevas para sua luz maravilhosa. Ou seja, ele está falando aqui agora o sacerdócio fiel. Tá vendo? O sacerdócio real. É isso que eu quero falar para os irmãos. O sacerdócio que estava na mão de Arão agora foi entregue para Filadélfia. É constituído de servos e de anciãos. Tremendo, né, meus irmãos? Tremendo demais. E quando a gente pega aqui em Ezequiel, quero que os irmãos abram rapidamente, porque essa a gente vê que os irmãos estão dispersos. Então a gente vai em Ezequiel bem rapidamente. Ezequiel 37, versículo 15, diz assim: a palavra de Al que me foi dirigida nesses termos, a palavra de Al me foi dirigida nesses termos: e tu, filho do homem, toma uma haste de lenha e escreve nela Judá e os israelitas. Ele está escrevendo Judá? Não, ele está escrevendo Judá e os israelitas que estão com ele. Em seguida, tomarás outra haste de lenha e escreverás sobre ela José e toda a casa de Israel que está com ele. Aproximamos uma da outra, de modo que formem uma só haste de lenha, que elas formem uma só na tua mão. Ora, quando os filhos do teu povo te perguntarem: não nos explicarás o que queres dizer com isto? Tu lhes dirás: assim diz o soberano Ial: tomarei a haste de lenha que é José e as tribos de Israel que estão com ele, e juntarei a haste de lenha que é Judá, e farei delas uma só haste de lenha, de modo que seja uma só haste de lenha em minha mão. As hastes de lenha sobre as quais escrevestes estarão em tua mão diante dos teus olhos. Dize-lhes: assim diz o soberano Ial: eis que tomarei os israelitas dentre as nações para as quais foram levados, reuni-los-ei de todos os povos e os reconduzirei para a sua terra, e farei deles uma só nação na terra dos montes de Israel, e haverá um só rei para todos eles. Já não constituirão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos, porque a gente lembra que lá atrás Roboão, por causa de Roboão e de Salomão, Roboão filho de Salomão, foi dividido, nação do norte e nação do sul. Israel com Judá, eles foram divididos. Judá ficou de um lado, Israel do outro. Israel não quis seguir Judá, mas agora está juntando. Tá vendo aqui que está juntando? Vamos lá, depois os irmãos podem ler lá, tá? Tá em 1 Reis capítulo 2. 1 Reis capítulo 2, tá? E nós vamos colocar aqui no vídeo também, na descrição, para os irmãos ler essa passagem lá, que os irmãos vão entender, tá bom? Aí, ó, versículo 23 de Ezequiel 37. Não voltará a se contaminar-se com os ídolos imundos,
com as suas abominações e com todas as transgressões, porque lá atrás eles tinham feito isso. Salvá-lo-eis de todas as suas apostasias com que pecaram, e os purificarei para que seja o meu povo, e eu seja o seu Ial. O meu servo Davi, ou seja, Ialcha, o meu servo Davi será rei sobre ele. O meu servo Ialcha será rei sobre ele. Meu servo será rei sobre eles. E haverá um só pastor para todos. E andarão de acordo com as minhas normas. Guardarão os meus estatutos e os praticarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, terra que habitaram os vossos pais. Nela habitarão eles, seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi e Ialcha, meu servo, será o seu príncipe para sempre. Concluirei com eles uma aliança de paz, a qual será uma aliança eterna. Estabelecê-lo-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha habitação estará no meio deles, e eu serei o seu Ial, e eles serão o meu povo. Assim saberão as nações que eu sou Ial, aquele que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Tá vendo? Ele está pegando as nações dispersas e estão juntando Israel e Judá, juntando as 12 tribos, juntando as 12 tribos, juntando. Não tem uma só tribo, irmãos, é as 12 tribos juntando, que é a nação do sul e a nação do norte, juntando, ok? Aí a gente pega agora Tiago falando. Olha que tremendo, que o livro de Tiago é um livro profético também, tá, irmãos? Tiago fala assim, olha, vamos pegar lá? Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Ial e de Ialcha Machia, as 12 tribos da dispersão, saudações. Tiago, servo de Ial e de Ialcha Machia, as 12 tribos das dispersões. Já estava explicando. Agora a gente vai lá em Apocalipse 7. Apocalipse, capítulo 7. Versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Repetindo, depois disso vi os 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. 4 cantos da terra. Não está só num canto, não. Todas as nações. Versículo 2. Vi também outro anjo que subiu do oriente com o selo do Ial vivo, e ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não danifiques a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado na fronte dos servos, do nosso Ial. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados: 144.000 de todas as tribos. Todas as tribos da dispersão, Tiago saudou. E agora a gente viu em Ezequiel que Ial está juntando as 2 nações de novo, que antes se separaram. Ou seja, está pegando as 12 tribos e juntando, porque uma parte de Israel ficou com Judá, e uma parte de Israel ficou com Jacó, com a casa de José. Agora ele está fazendo o quê? Juntando ela. Juntando. Apocalipse 22. A gente vê que a gente viu e sabe que em Apocalipse nós vemos os 24 tronos, que são os 24 anciãos. Apocalipse 22. Diz assim. Apocalipse 22, versículo 3 ao 5. Nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Ial e do Cordeiro.
e seus servos lhes prestarão culto e verão a sua face, e o seu nome estará sobre as suas frontes, sobre as suas frontes. Já não haverá noite, nem mais precisará de luz da lâmpada, nem luz do sol, porque o soberano Yahweh brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Então, esses servos que estão escritos na fronte, que é em Apocalipse 3, a carta de Filadélfia, é a promessa dos servos terem escrito nas frontes deles. Apocalipse 7 é a promessa dos servos terem escrito na fronte deles. Apocalipse 14 é os servos, os 144 mil, que tem escrito na fronte deles. Tudo linkando aos 144 mil, que são os servos. Dos servos saem os anciãos. Então a gente viu aqui que, versículo 4 de Apocalipse 22, verão sua face e seu nome estará sobre suas frontes. Ou seja, meus irmãos, agora nós vemos que os eleitos que serão arrebatados são pertencentes às 12 tribos de Israel, que Yahweh está juntando a nação do norte e a nação do sul, que antes tinham se separado, agora estão juntando, conforme a profecia de Ezequiel 37, ok? Estão juntando elas, juntando. Tiago, quando faz a relação de falar as 12 tribos dispersas, é porque eles se dispersaram entre as nações. Se perderam, os irmãos se perderam. E agora está ajuntando o seu povo, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. E esses são anciãos e servos. Esses são anciãos e servos. Tá bom? Esse é o entendimento que nós queríamos trazer para os irmãos. Os 144 mil é constituído de ancião e servo, que são os títulos. E para você não perder a coroa, porque em Apocalipse 3, a carta de Filadélfia, ela mostra ali a condição da carta de Filadélfia, né? Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Pera aí, ele já tem coroa. Ele já tem coroa, irmãos. Então, se é para guardar, é guardar algo que já temos. Ou seja, tem agora algo a seguir. Tem um planejamento. Primeiro, a armadura. Efésios 6, 10. Revestíveis de toda a armadura para o quê? Não ser atingido pelas ciladas, pelas flechas de Satanás, pelos dardos inflamados. São armaduras espirituais. Eu não coloco a armadura de Saul em mim, irmão. Davi, ele foi tentar colocar a armadura, Saul colocou a armadura dele ali, ele não conseguiu nem andar. Mas quando ele tirou tudo, ele falou assim: olha, eu vou contra esse gigante no nome de Yahweh. Ali ele se revestiu com a armadura. Essa é a armadura do servo e do ancião. Os frutos do servo e do ancião você vai ver em Gálatas capítulo 5. Os frutos, como que nós temos que ser, é conforme os frutos do Espírito de Yahushua. Conforme Yahushua foi, nós também seremos. E a condição de ser irrepreensível, o apóstolo Paulo orientou. Porque lá atrás, muitos erraram no caminho, então o apóstolo Paulo viu a orientação correta de como deveria se proceder para não se perder o sacerdócio real. Porque aqui na frente, Yahushua está levantando o sacerdócio real que vai andar com ungido. Esse sacerdócio real tem uma orientação. Tem que ser irrepreensíveis. A condição de ser irrepreensíveis, você vai ler 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Tudo isso para a gente ver que existe anciãos e servos, que substituiu os sacerdotes e os levitas. Agora é ancião e servo. Esses são o sacerdócio fiel que vai andar com Machia, Apocalipse 14. Esses são. Lá atrás foi tirado de Eli: eu vou cortar o braço da casa do teu pai. Eu tinha uma promessa com eles, mas agora longe de mim tal coisa.
Eu amo os que me amam, mas aqueles que me desprezam eu desconsiderarei. Agora ele separou, tirou de Arão o sacerdócio e está passando para um povo fiel. Quem é esse povo fiel? Primeiro levanta Yahshua, que traz honra para casa. Agora levanta a nova Eva, que a primeira Eva foi infiel. Agora a Eva, que é a noiva que casa com Mashiach, essa noiva é fiel. Por isso que é sacerdote fiel, sacerdócio real, ok? Sacerdócio real. Então, meus amados irmãos, que a paz de Yahweh e de Alça esteja com os amados irmãos. Segue a sequência de vídeos, nós estaremos fazendo a sequência. Não queremos benefício nenhum. Estamos trabalhando, cada um faz o seu trabalho para pagar suas contas, resolver seus problemas, né? Logo estaremos recebendo algo maravilhoso que tanto ansiamos, que é a nossa redenção. Então eu quero falar para os irmãos, fique atento, cuidado com os passos, cuidado para não apresentar fogo estranho, palavras que não são de Yahweh e de Yahshua, ministrações que não vêm das escrituras. Cuidado, não olhe muito para a ciência. Não busque na ciência a revelação da palavra, busque na palavra a revelação da palavra. Porque foi assim que Yahshua nos ensinou, foi assim que os discípulos, os apóstolos nos mostrou o caminho. E está aqui para nós. A Bíblia, meus irmãos, ela contém as escrituras. Ela contém. Mas aquilo que é fermento nós já excluímos. E nós já temos vídeo falando sobre isso. Então que a paz seja com cada um dos irmãos. Sigam em paz. Observe as orientações. Tá bom? Para que sejam corretos nas orientações. Tá bom, meus amados? Logo, logo vai ter o próximo vídeo para vocês aí. E que a paz de Yahweh e de Yahshua seja com cada um dos irmãos e dê a cada um dos nossos amados irmãos do corpo do Mashiach dupla honra. Assim seja, meus amados. Um grande abraço. Tchau, tchau.